Olá, bom dia, paz e bem. Chegamos até você mais uma vez, com muita alegria, levando a mensagem do Evangelho cotidiano para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, todas as suas atividades. Ontem, domingo, abertura dessa 20ª semana do Tempo Comum, Jesus ele nos provocou com uma fala bastante forte, dizendo: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que ele já tivesse aceso. Essa é uma chamada para nós, para simplesmente dizer o seguinte: não se trata aqui de destruir tudo, que Jesus veio destruir, mas Jesus veio renovar. O fogo renova, o fogo purifica, o fogo regenera, faz crescer em nós as coisas novas, as coisas novas. O fogo, ele apaga as coisas ruins e deixa crescer as coisas novas. Para dizer para nós o seguinte, que sem fogo no nosso coração, não existe possibilidade de a gente seguir Jesus. Não existe possibilidade de a gente ser fiel ao Evangelho. Essa fidelidade, esse ardor, pode causar divisões, inclusive em nossas famílias. Porque nem todos vão entender esse ardor, esse entusiasmo nosso, meu, seu, pelo Evangelho, pela comunidade, entusiasmo pela nossa fé. Então, Jesus também diz o seguinte, que quando a gente tem o nosso coração abrasado, o nosso coração aquecido, isso também pode gerar divisões pela nossa fidelidade no seguimento. Com essa motivação inicial, meus caros devotos e devotas, nós iniciamos hoje, dia 15 de agosto, a reflexão dos evangelhos diários da semana, com Mateus, o capítulo 19, os versículos de 16 até 22, que nos narra o seguinte: alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: quais mandamentos? Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai, tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá o dinheiro aos pobres e vai ter um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Esse evangelho desta segunda-feira é muito provocativo para nós, porque veja, conhecer os mandamentos, ninguém nega a sua importância, mas é necessário mais, bem mais, sob a ótica de Jesus. Todo homem, todos nós, eu, você, nós ansiamos pela vida e felicidade eterna. E todos nós nos interrogamos sobre o modo como que nós vamos alcançar isso. A vida e a felicidade. Então, com a pergunta, por que me interroga sobre o que é bom? Bom é um só. Jesus, no fundo, ele está insinuando que procurar a vida eterna é, ao fim e ao cabo, procurar alguém que tem um rosto bem concreto e não algo de abstrato. Colocado isso, Jesus indica para o jovem que chegou até ele o tradicional, sim, caminho da prática dos mandamentos. Por quê? Porque os mandamentos não são algo abstrato teórico. Todos os mandamentos nos remetem a algo concreto, que tem um rosto concreto, cotidiano. Então o jovem que se aproxima de Jesus, observemos bem isso, é alguém cumpridor dos preceitos. Uma pessoa, sim, de coração bom, boas intenções, mas tem uma particularidade. Ainda está apegado às coisas efêmeras.
Ele pode ser o retrato da nossa comunidade, que, embora bem intencionada, ainda não se deu conta de que o seguimento de Jesus, ele implica radicalidade. Isto é, os bens são importantes, porém, o bem maior é Jesus mesmo. É Ele que é a segurança da gente. Eu lembro novamente aqui um pensamento de Santo Oscar Romero, né? Ele ilustra muito nesse sentido. Ele diz assim: quantos hão que não dizem ser cristão porque não têm fé? Tem mais fé no seu dinheiro, em suas coisas, do que no Deus que criou tudo. Na terça-feira, dia 16 de agosto, nós vamos rezar, vamos refletir com Mateus, capítulo 19, os versículos de 23 até 30. Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem é que pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber? E continua o Evangelho: todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, campos por causa de meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Vejam, meus caros devotos e devotas, é a continuidade do Evangelho da segunda-feira, onde que a reflexão é como garantir, como herdar a vida eterna. Depois que o jovem ele foi embora, triste, também Jesus, de certa maneira entristecido, ele aproveita este momento para fazer como que uma catequese para os seus discípulos. E ele se pronuncia exatamente sobre a questão das riquezas. E ele faz isso com esse célebre, também conhecido, provérbio do camelo e da agulha, para dizer que o homem, por si mesmo, sozinho, ele não tem possibilidade de se salvar, tal como o camelo não pode passar pelo fundo da agulha. Só o poder de Deus e sua obra salvadora nos dão essa possibilidade. Os discípulos, sim, eles ficaram, como nos narra o Evangelho, visivelmente chocados e desorientados. Eles tinham percebido muito bem que para seguir de uma forma radical Jesus, não bastam as forças humanas. Jesus que se apercebeu, a situação ali colocada, lembra aos discípulos que a obra não é deles, mas de Deus, a quem nada é impossível. Ora, ali nós temos a reação de Pedro, sempre muito franco, impulsivo. Ele se dá conta de que a situação dele e também dos outros discípulos era bem diferente daquela do jovem, que perguntou sobre a vida eterna. Eles receberam a força de Deus. Eles abandonaram todos os seus afazeres, as suas profissões. E a pergunta é: e agora? Nós vamos receber alguma coisa por termos deixado tudo o que nós fazíamos antes? Veja, é bom tomarmos consciência de que Jesus não é um político de promessas fáceis, ou então um feirante que apregou receitas para tudo a bom preço. Ao mesmo tempo, ele conhece o nosso coração. Ele conhecia muito bem o coração dos discípulos, que precisa, sim, nós precisamos de segurança, precisamos de coragem. Ora, deixar tudo e seguir Jesus não significa somente essa perspectiva do segmento geográfico,
mas é um segmento radical, no qual mentalidade, palavras, as atitudes precisam estar em consonância com o Mestre. O discípulo de Jesus, ele sabe que a maior riqueza a se buscar é a profundidade interior. Novamente, os bens materiais são importantes. A gente pode tê-los, podemos possuí-los. Agora, consciência que precisamos ter. Eles jamais devem nos possuir. A gente pode possuí-los, mas eles não podem nos possuir. O rico pode correr o risco, sim, de deixar se dominar pelas posses. A Santa Teresinha de Jesus, ela ela falava da importância de ocuparmos o último lugar, porque ninguém briga por causa dele. Então o discípulo, sabendo que seu lugar é o dos últimos, ele não vai gastar energia e tempo com mania de grandeza. Na quarta-feira, dia 17 de agosto, nós vamos rezar, vamos refletir com o Evangelho de Mateus, o capítulo 20, o seu início, dos versículos de 1 até 16. Um evangelho, um trecho muito conhecido da gente. Jesus, então, disse aos discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9h da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justos. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3h e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5h da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. E o patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. E continua o Evangelho. Cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Continua: Estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mais um evangelho, mais uma parábola que nos provoca, Ao longo de sua trajetória profética, Jesus ele insistiu muitas vezes em comunicar a sua experiência de Deus como sendo um mistério da bondade insondável, que quebra todos os nossos cálculos. A mensagem de Jesus ela é tão revolucionária que depois de 20 séculos, ainda há muitos cristãos que não se animam a levar esta mensagem a sério. Para transmitir para todos a sua experiência desse Deus bom, maravilhoso, Jesus ele compara sua atuação com a conduta surpreendente do dono de um vinhedo. Até 5 vezes, como nos narra o Evangelho, o próprio dono sai para contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Não parece estar muito preocupado com o seu rendimento no trabalho. O que não quer é que nenhum trabalhador ele fique um dia mais sem trabalho. Por isso, no final da jornada, não lhes paga de acordo com o trabalho realizado por cada grupo. Não obstante o seu trabalho tenha sido muito desigual, a todos
ele dá um denário, uma moeda. É simplesmente aquela ideia. O que uma família camponesa da Galileia na época necessitava cada dia para viver. Quando o porta-voz do primeiro grupo protesta, porque os últimos foram tratados igual a eles, que trabalharam mais do que ninguém, o senhor do vinhedo respondeu-lhes com estas palavras admiráveis. Vocês vão ter inveja, vocês têm inveja, porque eu sou bom? Vai impedir-me, com seus cálculos mesquinhos, de ser bom com quem necessita de pão para comer? Seria mais ou menos essa a tradução do que responde o dono da vinha. O que Jesus está sugerindo? Que Deus ele não atua com os critérios de justiça e igualdade que nós pensamos. Será verdade que Deus, mais que medir os méritos das pessoas, como faríamos nós, procura sempre responder a partir de sua vontade, da sua bondade insondável à nossa necessidade radical de salvação? Eu confesso que quando eu escuto essa parábola, eu sinto como que uma pena grande, que também quando eu me encontro com pessoas boas que imaginam Deus dedicado a tomar nota cuidadosamente dos pecados, dos méritos nossos, para que um dia Ele retribua a cada um de acordo com o merecido. É possível, concretamente, a gente imaginar um ser mais inumano que alguém entregue a este trabalho por toda a eternidade? Não tem nada de humanidade nisso, né? Então, acreditar num Deus amigo, incondicional, pode ser a experiência minha, sua, mais libertadora que se pode imaginar. A força mais vigorosa para viver e para morrer. Pelo contrário, viver ante um Deus justiceiro e ameaçador, ele pode converter-se na neurose mais perigosa e inclusive mais destruidora nossa. Então, nós, à luz desse evangelho, nós precisamos aprender a não confundir Deus com os nossos esquemas, que são limitados, que são mesquinhos. Não devemos desvirtuar a bondade insondável de Deus, misturando os traços autênticos que provém de Jesus com os traços de um Deus justiceiro, que a gente colhe daqui, a gente colhe dali. Diante do Deus bom revelado em Jesus, o único que cabe de nossa parte é a confiança plena nele. Que possamos acolher essas mensagens, meus caros devotos. Desejo bênçãos para vocês, de paz e bem, e nos encontraremos aqui na quinta-feira.